Vamos fazer a nossa revisão sobre os pontos cefalométricos? Não pense apenas na análise padrão USP, ok? Nós vamos conversar sobre a análise padrão USP mais adiante, mas antes da gente entrar nessa análise, ou mesmo na próxima análise de McNamara, vamos fazer um apanhado geral sobre todos os pontos. Existem inúmeros pontos que são utilizados na análise padrão USP, na análise McNamara, na análise de Ricketts e em inúmeras análises, porque nenhum desses aqui foram inventados por eles. Vocês vão ver mais adiante ao longo do curso que tem vários pontos, linhas, planos, ângulos que foram criados lá na década de 50 ou antes disso, e daqui a pouco você vai me entender melhor. Mas para que a gente possa absorver todo o conteúdo desse curso, e tem muita coisa bacana, tem muita interpretação de cefalometria para a gente conversar mais adiante, eu preciso que você grave bem, ou pelo menos se lembre, porque eu sei que muitos de vocês sabem onde são posicionados e marcados cada um desses pontos, mas também eu preciso fazer uma observação. Temos muitos alunos de fora do Brasil, Portugal, por toda a Europa, enfim, e existem muitos outros países onde as clínicas radiológicas não enviam os traçados cefalométricos. Nós, no Brasil, temos a facilidade de solicitar a documentação ortodôntica, fotos, radiografias, e os traçados cefalométricos vêm prontos, porque as clínicas radiológicas, ou elas mesmas traçam na mão, ou elas fazem no software e nos enviam os valores. Nos Estados Unidos, algumas clínicas fazem isso. Em Portugal, a grande maioria não faz isso. E por toda uma grande parte da Europa, nossos colegas ortodontistas precisam traçar. Então, me permita, inclusive, mostrar mais uma vez a importância sobre tudo isso, porque eu não sei se você está em Portugal assistindo o nosso vídeo e você vai precisar ou comprar o software ou traçar na mão. Mas seja no software ou seja na mão, você vai precisar marcar cada um dos pontos. E para quem está aqui no Brasil, vamos revisar, porque é muito importante quando a gente chegar na parte da interpretação da cefalometria, mais adiante a gente vai chegar nesse ponto, você vai ter que lembrar onde fica cada ponto, cada linha, cada ângulo, o que é a junção dos pontos, o que é a formação dos planos, para você entender o que determina cada medida, seja ela linear ou ela angular. O que isso representa, se é uma maxila mais anterior, se é uma maxila em relação à base do crânio ou em relação à cabeça da mandíbula. Então vamos revisar todos esses pontos cefalométricos. Não pensem que sejam pontos apenas da análise padrão USP. Eles são utilizados na análise padrão USP, mas também são muito utilizados em outras várias análises. Tudo bem? E o primeiro deles é o ponto S, famosa cela túrcica. O ponto S ele fica localizado no centro geométrico da cela. Olha lá a nossa cela. Ó. Se a gente pudesse traçar uma linha assim e uma linha assim, ele fica no centro geométrico da cela, dentro das distâncias do maior e menor eixo do contorno da cela, eu marco o ponto S. Tudo bem? O segundo ponto, também muito importante, é o ponto násio, desse ossinho aqui, ó. Aquele ponto N, numa parte mais anterior da sutura nasofrontal. Vamos dar um zoomzinho, olha ele ali, ó. Olha ele aqui em cima. Ó. Ah, eu já estou lembrando. É aquelas medidas lá, né? Aqueles pontos e os ângulos SNA, SNB, linha NA, NB. Ah, eu estou lembrando alguma coisa assim. Ou não, eu não estou lembrando nada disso. Não tem problema. Você está aqui para isso, para a gente ou lembrar ou aprender. Vou chegar lá. Ponto cela, ponto násio, tudo bem? Próximo ponto, também muito importante, que é o órbita ou orbitário, localizado na base da órbita. Não é nessa parte mais radiopaca aqui embaixo, ó. Fica um pouquinho acima, aonde eu ainda tenho uma área radiolúcida, na parte mais inferior da órbita, mas não na parte radiopaca, onde eu tenho a estrutura da base da órbita óssea. E você está vendo que eu tenho duas linhas que eu tracei de verde. Claro, eu vou apagar para você olhar bem. Dá uma olhada ali, ó. Duas linhas bem mais radiopacas que aparecem. Por quê? A teleradiografia lateral de perfil é feita, meu paciente posicionado, ele não pode ficar olhando para cima, nem olhando para baixo, olhando horizontal, plano de Frankfurt, póreo, órbita. Calma, daqui a pouco a gente vai falar sobre o plano de Frankfurt. Não se preocupe, o plano de Frankfurt deve ficar bem orientado, paralelo
ao solo e o meu paciente, dependendo do equipamento radiográfico que ele está utilizando, na clínica tem até alguns posicionadores, tem um posicionador de mento, enfim, o técnico em radiologia ou mesmo, e melhor, o radiologista especialista posiciona bem o seu paciente e faz a tomada radiográfica. Como o feixe de raio-x vem através de um cone, projeta uma sombra que vai angular em um filme. Por isso, o lado direito do paciente faz uma sombra e o lado esquerdo uma outra sombra, e elas têm diferença de altura, por causa do próprio feixe de radiação. Exatamente por isso que a gente enxerga base da mandíbula do lado direito, base da mandíbula do lado esquerdo, nós vamos enxergar duas na teleradiografia, justamente por isso, tá? A gente fala sobre isso mais adiante. Tudo bem? O ponto órbita ou orbitário. Próximo ponto, a gente não usa muito a fossa glenoide na análise padrão USP, mas existem outras análises, independente da análise que você for utilizar. Como esse aqui é um curso de cefalometria, eu acho bacana, pertinente a gente fazer uma revisão sobre tudo isso. É o ponto mais posterior do côndilo. Olha ele aqui, ó. Se você imaginar toda a curvatura ali do côndilo, a parte mais posterior é o ponto FG, fossa glenoide. Outro ponto que também não é tão utilizado na análise padrão USP, o ponto articular, mas é um ponto muito fácil. A gente usa ele numa análise padrão USP mais completa. Daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Para a gente medir comprimento do ramo, comprimento total da mandíbula, calma que a gente vai chegar lá. Existem essas medidas dentro de uma análise padrão USP, que na verdade é um USP Unicamp, ok? Gente, eu vou até aproveitar para fazer um gancho aqui. Não existe uma única análise completa, autossuficiente, onde você pede uma única análise. E sabe por que eu vou te fazer o gancho? Não existe um único exame de saúde completo, autossuficiente, que diagnostica tudo do seu paciente. O médico não pede exame de sangue. Ah, ele pede um hemograma completo. Tudo bem. Quanto maior o número de pontos cefalométricos eu marcar, maior o número de valores eu consigo obter. Se eu pedir um hemograma completo, é a mesma coisa que uma cefalometria completa. Mas não existe uma análise com 50 medidas. Não existe. Dentro de um hemograma completo, ele pede triglicerídeos, ele pede tal. Ele vai pedindo inúmeras coisas, vitamina C, vitamina D, cálcio, fósforo, blá. Não é? É como se eu pedisse várias análises. Downs, Tweed, Steiner, USP, McNamara, Ricketts. Não é? É a mesma coisa. Porque não existe um único autossuficiente. Por isso, peça pelo menos 2 traçados, ou às vezes 3 traçados. Porque você pode ficar em dúvida com valores obtidos dentro de uma cefalometria. Você vai confirmar na outra, você vai ver se essa informação corrobora na outra análise, corrobora, fala a mesma língua, ou se fala língua diferente, ou se conflita. Opa, então agora eu fiquei em dúvida. E se você ficou em dúvida, nada melhor do que você mesmo traçar a cefalometria. Ah, jamais eu vou fazer isso, professor. Para que eu vou fazer isso? Se às vezes até a clínica radiológica me manda tudo errado, porque eles põem um técnico para fazer. E é exatamente por isso que muitos colegas nossos, ortodontistas, e a gente tem que ter humildade de levantar a mão, deixaram de usar a cefalometria. Ah, porque quem faz a marcação dos pontos, professor, é um qualquer lá da clínica, é um cara que foi treinado, é um puro técnico, que nem técnico em radiologia é. Quem deveria marcar é o radiologista, que fez uma especialização para aprender a fazer isso. Se não é ele quem está marcando, é ele que está laudando, é ele que está assumindo a culpa. Você vai cobrar dele. Não aceitem, porque os valores do traçado cefalométrico vieram errados. Não aceitem. Jamais. Se você está desconfiando que houve algum erro, e daqui a pouco a gente vai conversar melhor sobre isso, você vai me entender melhor. Se você está desconfiando que tem erro de marcação, que tem erro de medidas, na mesma hora ligue na clínica radiológica e reclame. Não deixe de usar a cefalometria. Não culpe a cefalometria, que é consagrada há sei lá eu quantos anos, por causa de uma ou outra pessoa que está marcando pontos sem a devida responsabilidade. Porque, pessoal, eu vou fazer uma analogia. Pode parecer a maior absurdice do mundo. Mas presta atenção. Eu vou num médico. Quem tem diabetes, sabe diabetes? A doença diabetes, normalmente tem
um hálito mais cetônico, tem muita fome, muita vontade de ir no banheiro, muita sede, não é? São características clínicas de uma diabetes. Tudo bem, eu fui no médico, o médico começou a notar. Eu falei, doutor, eu ando com muita fome, nossa, eu tomo água o dia inteiro, parece que eu tô com a boca seca o tempo todo, eu faço muito xixi, nossa, e eu escovo os dentes, escovo a língua, escovo a bochecha, e minha boca fede, sabe? É um hálito muito azedo. Rapaz, eu tô achando que você tá com diabetes. Vou pedir um teste de glicemia, porque nós precisamos descobrir. Eu fiz tudo certinho, fiz o exame em jejum, papapá. A pessoa lá no laboratório não fez o meu exame com o devido cuidado, fez de qualquer jeito, é um técnico, não é alguém da área bem treinado e não reparou que deu errado. Ou pôs um valor de 100 ao invés de 130, 180 de glicose, que deveria mostrar realmente e confirmar a informação clínica. Através de um exame, o médico ia chegar num diagnóstico. Esse paciente aí tem diabetes. Porque eu vi que clinicamente ele tinha todos os sinais, eu vi que ele tinha características. Pedi o exame veio, confirma diabetes. Nós, ortodontistas, fazemos a mesma coisa. Eu olho um paciente de perfil e me parece que ele tem pouca mandíbula. Me parece que ele tem um ângulo de convexidade bem aumentado. Me parece que os incisivos estão vestibularizados. Vou pedir uma documentação, eu vou pedir a cefalometria. Medida SNB. Calma, a gente vai ver tudo isso. Deu perfeita, 82. Medida SNA deu 82 e SNB 80. SND 76. 1NA 22 graus. 1NB 25. Parece que está do livro. Deu tudo perfeito. E eu vejo o paciente com baita overjet assim. É por isso que eu não uso mais a cefalometria, professor. Porque você está vendo? As pessoas marcam tudo errado. As pessoas não fazem direito. Os médicos estão aceitando exames que vêm que não confirmam ou não falam algo próximo daquilo que ele está vendo? O que aquele médico ia fazer? Na mesma hora ia passar a mão e ia ligar lá na Unimed, na Amil, aonde aquele cara fez no laboratório, o exame e pedir para repetir, porque não é possível. Não é possível, eu tenho certeza que essa pessoa tem um diabetes alterado, tem uma glicose elevada, não é possível. Eu não posso deixar isso passar batido. Então eu vou lá e vou ligar. Escuta, médico não é melhor do que nós, e nós nem somos melhores, somos todos profissionais da área da saúde e temos que ter responsabilidade, assim como quem está laudando aquilo. Cuidado, porque todos, entre aspas, tá? Eu não estou generalizando, mas praticamente todos que deixaram de usar a cefalometria têm esse argumento. Todos os que eu conversei até hoje, sejam colegas dentistas ou mesmo colegas professores, já me falaram: como é que você aceita esses valores aí? Vem tudo errado. Se você está suspeitando que vem errado, trace você mesmo. Não, bobagem, é melhor olhar o paciente pelo perfil, a gente descobre o que precisa fazer. Poxa, você tem um olho muito bom, hein? Porque eu tenho anos de profissão, eu não consigo chegar igual ao seu olho de raio-x. Gente, cuidado. Se você está suspeitando que os valores vieram errados, tem algum culpado, e esse culpado não somos nós, e o culpado não é a ciência da cefalometria para a gente parar de usar. Ficou bem claro? Tá na dúvida? Passa a mão no telefone e liga lá. Queria falar com o radiologista fulano aqui, porque eu tô achando que ele marcou errado esses pontos do meu paciente. Eu queria conversar com ele para ele, por gentileza, no momento que ele estiver um pouquinho mais descansado, refazer a cefalometria do meu paciente, porque está dando alguns valores de normalidade e pelas características clínicas da minha avaliação clínica, esse paciente não é assim igual veio na cefalometria. Você pode pedir para ele repetir, por favor, e me mandar? Eu fico aguardando. Se todos vocês que estão me ouvindo fizerem isso, nós todos vamos ganhar. E as clínicas radiológicas serão obrigadas a ter mais responsabilidade, porque se alguém está pagando por isso, alguém quer um resultado correto. Tudo bem? Ficou bem claro onde eu quis chegar? Não é porque as pessoas estão negligenciando a forma de marcar e o exame em si que eu vou parar de utilizá-lo, simplesmente aceitando. Por favor, pessoal, vamos todos nos unir para a gente ter mais qualidade nos nossos atendimentos e nos exames que vêm da nossa clínica. E se ainda assim o laboratório insistir, não, doutor, tá tudo certo, é assim mesmo, olha, eu sei que tá... Tudo bem, você pega, não manda mais para essa clínica, manda para outra. Simplesmente não manda mais, manda para outra. O médico também vai mandar fazer o cara repetir em outro laboratório, não vai?
a mesma coisa a nós, ok? Conseguiram entender onde eu quis chegar? É uma analogia que parece boba, mas é 100% útil para o nosso dia a dia e para a gente entender essa importância de tudo isso. Legal, turma? Ponto articular não é muito utilizado dentro da análise padrão USP, mas igual eu mencionei, existe uma análise até um pouco mais completa para a gente fazer algumas outras medidas e a gente vai utilizar. O que é o ponto articular? É na intersecção da borda do ramo com o contorno inferior da base do crânio. O que é isso? Ó? Isso aqui é o contorno inferior da base do crânio. Aonde ele faz intersecção ali com a mandíbula, eu tenho o ponto AR, articular. A intersecção da base do crânio com a borda posterior do ramo. Porque a gente tem um valor que mede o comprimento do ramo, o comprimento dessa parte aqui, ó. Mais adiante a gente vai falar sobre tudo isso. E é uma medida do ponto articular em relação ao ponto aqui do ângulo da mandíbula. Calma, isso é um assunto mais para frente, a gente chega lá. Por enquanto nós estamos revisando os pontos cefalométricos, ok? Outro ponto muito bacana é o póreo, e esse a gente usa muito na análise padrão USP. O póreo é a parte mais superior do meato acústico externo. Tá vendo aquele anelzinho mais radiopaco? Não é ali que a gente marca o póreo. E existem muitas clínicas radiológicas que marcam o póreo simplesmente numa parte mais superior aqui, ó. Tá errado, não é ali, porque aquilo é a oliva que vai dentro do ouvido do seu paciente para posicioná-lo na máquina. O póreo é essa área mais radiolúcida aqui, ó. É um ponto mais superior, ok? Isso aqui é o meato acústico, toda essa estrutura, e eu marco o ponto ali em cima. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo adiante. Outro ponto muito importante, espinha nasal anterior, espinha nasal posterior, que está lá atrás, que divide, né, na verdade, esse assoalho da cavidade nasal ali, essa parte que é a base do nariz e o palato. A espinha nasal anterior e a espinha nasal posterior, quando a gente une, a gente vai formar um plano que eu não vou falar agora. Mais adiante a gente vai falar sobre as linhas, sobre os planos, por enquanto são as revisões dos pontos. Eu sei que muita gente já sabe que a gente vai unir esses dois pontos e o que vai formar com isso, mas daqui a pouquinho a gente fala. Espinha nasal anterior, essa parte bem anterior aqui, ó. E espinha nasal posterior é aquela parte lá atrás na estrutura da cavidade nasal do palato, ok? E também eu tenho um ponto que não é muito utilizado, que é a fossa ptérigo-maxilar na análise padrão USP. Na análise padrão USP, a gente não trabalha muito com fossa ptérigo-maxilar, mas lá na frente, quando a gente for falar de McNamara, o ponto FPM, fossa ptérigo-maxilar ou fissura ptérigo-maxilar, que é muito mais comumente chamado de PT. O ponto PT ou FPM é mais utilizado na análise McNamara. Mas aqui eu já estou fazendo uma revisão, então é importante a gente já conversar um pouquinho sobre ele. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, nós vamos fazer essa revisão especificamente lá na frente dos pontos que são utilizados na análise McNamara quando a gente for conversar sobre ela. Por enquanto a gente está fazendo um apanhado geral sobre todos os pontos que eu tenho na análise padrão USP, que eu tenho na análise McNamara, e depois a gente entra na análise padrão USP e lá no final a gente entra na análise McNamara, ok? Um outro ponto muito conhecido, o ponto A, ou subespinhal, que ele fica nessa parte mais posterior da concavidade subespinhal, abaixo da espinha nasal anterior. Se a gente for pensar na espinha, porque aqui eu acho que esse ponto sombreou muito. Ninguém tem uma espinha nasal anterior tão grande assim, ó. A espinha nasal anterior eu acho que está aqui, ó, para ser bem exato, né? Mas se a gente for olhar essa outra imagem aqui, ó, eu tenho a espinha nasal anterior. Essa parte aqui, ó, é a concavidade subespinhal. O ponto mais posterior é o ponto A. Dá para ver ele ali, que eu pintei de verde? Eu vou falar uma particularidade do ponto A. Pessoal, aqui eu tenho o longo eixo desse incisivo. Tá bom?
Olha ali, estou representando um longo eixo mais vertical e agora eu vou representar um longo eixo mais inclinado. Estou representando dois incisivos. Turma, tudo isso que eu já estou desenhando aqui, nós vamos ver mais adiante, tá? Nós vamos falar sobre toda a interpretação de cada medida linear, angular. Fiquem tranquilos. Esse é o momento apenas da revisão dos pontos. Aonde marcar cada um dos pontos. Seja para você que está fora do Brasil e as clínicas radiológicas não te mandam a cefalometria, para você mesmo marcar, ou você que queira revisar os pontos, queira remarcar os pontos quando chegar uma cefalometria, ou se você tem um software para marcar. Eu não tenho como saber a realidade de cada um de vocês, mas é fundamental que todos tenham muito certo onde cada um dos pontos são marcados e as uniões entre esses pontos, criando as linhas, os planos e os ângulos. Está vendo o meu ponto A? Se eu tenho um incisivo mais vertical, ou se eu tenho um incisivo mais lingualizado, onde a coroa vem mais para palatino, né? Porque é um superior, e a raiz vem mais para vestibular, o ponto A é um ponto que sofre muita influência do longo eixo dos incisivos. A gente vai revisar tudo isso, nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas eu só estou querendo já fazer um gancho. O ponto A, ele fica numa altura que sofre influência do ápice, do próprio longo eixo dos incisivos. Porque se eu tiver incisivos bem posicionados, teoricamente eu não vou ter tanta influência bem posicionados numa inclinação. Porque se eu tiver um incisivo muito inclinado, essa raiz, para palatino, provavelmente o ponto A acompanhou e pode estar mais para distal. E a recíproca é verdadeira, porque se essa raiz estiver mais para vestibular, o ponto A pode estar mais anterior. Vocês conseguem entender essa analogia? Porque o ponto A sofre influência diretamente do longo eixo da raiz e do próprio incisivo superior. Não se preocupem que mais adiante a gente volta a conversar sobre isso. Eu não estou dizendo que o incisivo desloca o ponto A. Não é isso. E para que o incisivo, entre aspas, desloque o ponto A, você precisa pensar numa grande alteração de inclinação. Por exemplo, uma inclinação padrão do longo eixo do incisivo superior é 22 graus. Se o incisivo superior tiver com 25, 26 graus, se essa medida tiver aumentada, isso mostra que o incisivo está um pouco mais vestibularizado. Coroa mais inclinada para vestibular e raiz mais para palatino. A raiz está para palatino, então o ponto A veio mais para trás. Isso sim, mas essa pequena variação não deslocou tanto o seu ponto A, porque o ideal é 22 graus. Se deslocou 25, 26, é uma variação muito pequena. Agora, se o incisivo superior tiver com uma inclinação de 40 graus, acima de 35, 36, 40, 45, 50 graus, com certeza o seu ponto A está mais para trás do que deveria. E a recíproca é verdadeira. O longo eixo ideal, 22 graus. Se o incisivo superior está com a coroa muito para o palato e a raiz muito vestibular, a ponto de você sentir a raiz na tábua óssea aqui por dentro, muito provavelmente a raiz do incisivo superior está levando, está protruindo, está anteriorizando mais o ponto A. A gente vai falar sobre isso mais adiante novamente. Não se preocupem. Mas eu acho que você já conseguiu entender um pouco de interpretação de cefalometria. Porque nem sempre, porque o seu paciente, se ele tiver um SNA aumentado, significa que ele tem excesso de maxila. Olhe o longo eixo do incisivo superior. Porque se eu tiver uma discrepância muito grande, para que o ponto A venha mais para frente, o incisivo superior deve estar retroinclinado. Então essa medida de 22 graus tem que estar 5, 4, 8, entenderam? Não se preocupe, a gente vai falar sobre tudo isso mais adiante. Vamos seguir mais para frente? Outro ponto muito utilizado na análise padrão USP e também na análise McNamara é o ponto B, supramentoniano, logo acima do mento, logo acima do mentoniano.
porém, ele é um ponto mais acima, nessa concavidade aqui do mento, dessa sínfise, a parte mais posterior, olha ele lá, ó, aonde eu tenho a maior curvatura, aonde eu tenho a parte mais posterior, aqui. Então, é ali que eu vou marcar o meu ponto B. Não é mais para frente, nem aqui, nem mais para trás. Dá para entender? A gente vai traçando uma linha assim, ó. Existe até, se você quiser fazer os seus traçados cefalométricos, tem um equipamento chamado protractor. Eu vou deixar uma foto aqui embaixo de mim, mostrando o que é o protractor. Que, na verdade, eles são várias réguas. É uma régua grande com uma outra régua que a gente vai girando e também um transferidor. E a gente pode trabalhar de forma paralela ou perpendicular, ortogonal. E a gente precisa, em muito da cefalometria, utilizar medidas paralelas, medidas ortogonais, ortogonal ou perpendicular, mesma coisa. E o protractor, que eu deixei a imagem abaixo de mim, é muito importante para você fazer e traçar as linhas e os planos, ok? Comprem o protractor se você não tiver. Está aqui o ponto B. Professor, tudo aquilo que você falou do ponto A, que o ponto A sofre influência do longo eixo do incisivo superior, o ponto B também sofre influência do longo eixo do incisivo, do longo eixo do incisivo inferior, o ponto B sofre também. Porque se eu tiver um ponto B aqui, é porque eu tenho uma raiz bem posicionada. Agora, se eu tiver um incisivo mais vestibularizado, provavelmente eu vou ter uma alteração do ponto B também. Nesse caso, mais para posterior. Porque se o incisivo inferior está vestibularizado, se a coroa está inclinada para vestibular, a raiz está inclinada para lingual. Então, se essa diferença for muito grande, por isso eu tenho que ter uma grande discrepância, ao ponto de alterar essa posição óssea, ok? E a recíproca é verdadeira. Se eu tiver um incisivo inferior muito retroinclinado, talvez eu tenha a raiz protruindo, avançando esse ponto B. Lembrando que eu tenho que ter uma discrepância muito grande, não é uma pequena variação de angulação. Qual é a medida padrão do longo eixo do incisivo inferior? A medida 1.NB, 25 graus. Se eu tiver 26, 27, 28, 30, 24, 23, 22, 20, muito provavelmente não foi suficiente para deslocar, para alterar, para influenciar o ponto B, seja mais para anterior ou mais para posterior. Tudo bem? Mas se eu tiver uma discrepância muito grande, aí sim isso vai causar uma possível alteração. Seguindo adiante, o ponto pogônio, ele também está localizado nessa parte da mandíbula, porém já não é a parte mais posterior. Ao contrário, é o ponto mais anterior, é o ponto mais avantajado, o ponto mais à frente desse mento ósseo. Pode ter alguma variação nas siglas, P, PG, POG. Ele é mais visto como a sigla PG, até mais do que POG, ok? POG em algumas cefalometrias vem escrito ou em outras PG. A letra P apenas não é tão utilizada, mas eu não sei o software que a clínica radiológica vai te mandar esse valor, então é importante você conhecer essas três nomenclaturas, P, PG, que é o mais utilizado, ou POG. É a parte mais anterior desse mento ósseo. Seguindo adiante, ainda lá na nossa mandíbula, agora nós vamos para a base, mento, que é a parte, ou ponto mentoniano, né? Que é a parte mais inferior da curva da sínfise. Olha o ponto ME, ou mentoniano, ou base do mento, parte mais inferior da curva da sínfise. Outro ponto que a gente também utiliza muito é o ponto GN. Como assim, Gnátio? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha essa imagem. A gente já aprendeu o ponto B, o ponto pogônio, o ponto ME, que é a base, e o ponto GN, o gnátio, que é esse ângulozinho aqui, ó. Ah, professor, então é só marcar um pouquinho mais à frente? Vamos entender o que é o ponto gnátio? É o ponto de encontro da bissetriz do ângulo formado pela tangente da borda inferior desse corpo, da base da mandíbula, e uma perpendicular a este. Eita, professor, eu não entendi.
Você vai traçar uma linha na base da mandíbula. Olha lá. Ó. E agora nós vamos traçar uma linha perpendicular a este. Perpendicular. Minha linha perpendicular não ficou tão bom, mas ela está perpendicular. E agora eu vou traçar ó, uma bissetriz. Nossa, professor, para agora traçar, até minha caneta caiu. Agora eu vou traçar uma bissetriz e eu vou ter o ponto Gnátio. Olha lá onde ele fica, ó, porque o ponto mais anterior é um outro que já já você vai ver. Olha lá a bissetriz daqueles ângulos, onde eu risquei de vermelho, aparece o ponto GN. Então, vamos ler de novo ali, ó, o ponto de encontro da bissetriz do ângulo formado pela tangente da borda inferior do corpo da mandíbula e uma perpendicular a este, tangente à parte mais anterior do mento. Deu para entender? Ali eu tenho o ponto GN. Ah, eu já vi gente falar, professor, que é na metade da distância do ponto pogônio. Eu também já ouvi isso, viu? É a metade da distância do ponto pogônio e do ponto ME. Ó. Metade, pronto, eu marco GN. Não, turma, porque isso depende também da curvatura da sínfise. Não é metade da distância, não. É igual a gente conversou ali, tá? Não façam isso que você talvez marque errado. Mas como é que eu sei essa base da mandíbula? O ponto gônio. Ah, então eu tenho que marcar o ponto gônio antes. Não necessariamente, mas se você não marcou, olha o que é o ponto gônio. É o ponto de encontro da bissetriz do ângulo formado entre as tangentes da borda posterior e a borda inferior do corpo da mandíbula. Como assim? A mesma coisa. Nós vamos traçar uma base da mandíbula e uma parte posterior, e aí a gente vai ter uma bissetriz. Essa bissetriz é o ponto gônio. Olha ele lá, ó. Deu para ver? Então nós vamos marcar um ponto que tangencia a parte do ramo, a base da mandíbula, tracei uma linha que tangencia o ramo, tangencia a base da mandíbula, e agora eu faço uma bissetriz. Ali eu tenho meu ponto GO ou gônio. Legal? Olha ele ali, ó. Tudo bem? Próximo ponto, o ponto D. D de dado. Não é igual ao ponto B de bola. Para que você não esqueça, olha onde é o ponto B. O ponto B de bola, a gente estava marcando aqui, ó. Aquela parte mais posterior dessa curvatura, supramentoniano, lembram? Parte mais funda, mais côncava da curvatura. Olha onde é o ponto D, no centro geométrico da sínfise. Lá embaixo, ó, a gente precisa marcar e muitas das vezes ele é numa igual distância da cortical vestibular e essa cortical lingual. No centro geométrico da sínfise, a gente marca o ponto D. Mais adiante a gente vai falar sobre ele. Porém, ele não sofre influência do ponto, como o ponto B, né? Ele não sofre influência dos incisivos. Eu posso ter incisivo mais vestibularizado, mais vertical, mais lingualizado, que o ponto D não muda de posição. Ele vai mudar de posição se eu tiver uma sínfise mais anteriorizada, mais curva, menos curva, mas ele nunca vai deixar de ser no centro geométrico da sínfise. Tudo bem? Mas o incisivo não vai alterar a posição do ponto D, igual a gente viu no ponto B de bola. Outro ponto é o ponto P', que fica na intersecção de uma linha NA. Nós vamos traçar uma linha do ponto N até o ponto A. Aqui, né, está o meu ponto A. E aonde essa linha vai cruzar a maxila, a fossa nasal, o assoalho da fossa nasal, eu vou marcar o ponto P. Olha nessa imagem aqui, ó. Olha a linha pontilhada, N até o A. Aonde foi feita a intersecção ali na fossa nasal, na maxila, ali é o ponto P', um ponto muito importante que a gente vai utilizar mais adiante.
Próximo ponto, eminência mentoniana. Bom, se é eminência, a gente já entende que é algo literalmente eminente, algo avantajado, algo grande. É mais ou menos por aí. Fica lá, eminência, eu até falei, na eminência mentoniana, no limite anterior, olha lá, ó, do contorno do mento ósseo, determinado por uma perpendicular ao plano mandibular. Lembra do plano mandibular? Quando a gente estava traçando e marcando o ponto GN, a gente não marcou, minha linha não ficou legal, a gente não marcou aqui a base da mandíbula e traçamos uma linha perpendicular aonde ela toca. Vamos traçar de novo. Aonde ela toca é o meu ponto da eminência. Olha ele ali, ó. Dá para ver? Ali é o ponto E, eminência mentoniana, que a gente vai utilizar também como referência e inclusive para medir essa curvatura de sínfise. Mas calma, eu não posso te dizer isso. Lá na frente, quando a gente chegar na interpretação, a gente vai conversar sobre tudo isso. Outro ponto muito importante, o pogônio mole, que nada mais é do que a parte mais anterior nesse mento, só que agora tegumentar, nesse tecido mole, e sofre influência direta do pogônio, da própria sínfise, que seja ela mais volumosa, mais curva, eu vou ter uma proeminência maior. Se ela for mais para trás, eu vou ter um pogônio mole menor, mais para posterior. É natural os afrodescendentes terem tecidos moles mais volumosos do que os europeus, do que os asiáticos. E isso é característica de cada raça. E a gente precisa saber tudo isso para poder trabalhar com margens de interpretação dentro da cefalometria. Mas calma que esse é um assunto para quando a gente começar a falar sobre a interpretação desses pontos e dos valores. Outro ponto muito importante é o ápice dos incisivos. Seja o ápice do incisivo inferior, que a gente vai marcar, assim como a incisal do incisivo inferior. O ápice do incisivo inferior, como o próprio nome diz, fica na parte mais apical do incisivo inferior, mais vestibularizado. Vamos marcar o ápice. E a incisal do incisivo mais vestibularizado. A gente tem duas medidas, seja o ápice do incisivo inferior, assim como a incisal do incisivo inferior. Aqui cabe uma ressalva. Pacientes que têm ápice aberto, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, as crianças com 10 anos, muitas das vezes, já estão com o ápice totalmente fechado ou parcialmente fechado. Mas uma criança com 6 anos de idade, quando a gente pede cefalometria, análise padrão USP, o radiologista, como que ele vai marcar o ápice do incisivo inferior? Vai estar aberto. Ele não vai marcar o ápice em si, exato, mas ele está vendo o longo eixo do dente, por quê? Ele enxerga o conduto. As radiografias mostram o conduto radicular, o canal. Ele pode marcar o ápice, talvez aqui, talvez aqui, talvez aqui, talvez aqui. Não importa. Eu não vou medir o comprimento do dente. O que eu vou medir é a inclinação. O que eu vou medir é o longo eixo do ápice em relação à incisal. Seja ela mais alta ou mais baixa, não importa. Então, essa história da clínica radiológica não te mandar a medida do longo eixo do incisivo inferior, a inclinação, porque às vezes vem zero esses valores. Ah, é porque o paciente não tem o ápice totalmente fechado, doutor. Se baseie pelo conduto. Não sou eu quem tenho que ensinar um radiologista a fazer. O radiologista sabe, ele estudou, ele fez uma especialização para saber isso. Cuidado, hein? Se não vier com o ápice marcado, isso é um grande indício que quem fez esse traçado cefalométrico é um técnico em radiologia e talvez o radiologista nem ensinou para ele avaliar o conduto, porque o conduto, mais adiante a gente vai ver imagens radiográficas e a gente conversa melhor sobre isso. O conduto te diz se o ápice está aqui, está aqui, está aqui, não importa se ele está mais baixo, mais alto, mas a inclinação será respeitada, porque o longo eixo eu vejo pelo próprio conduto, ok? Tanto para o ápice do incisivo inferior quanto para o ápice do incisivo superior. Eu entendo que é uma dificuldade, sim,
marcar ápice incisivo em pacientes com pouca idade, 7 anos, 8 anos, às vezes até uns 9, mas eu peço essas medidas porque é importante para a gente ter parâmetros de comparação, ok? Da mesma forma que eu tenho essas medidas para o incisivo inferior, eu tenho tudo igual. Ápice do incisivo superior, ponto localizado na porção mais apical da raiz do incisivo superior mais vestibularizado. Incisal do incisivo superior, ponto mais incisal na incisal do incisivo superior mais vestibularizado, ok? Tanto para o inferior quanto para o superior é igual. Ápices e incisais. Ponto CO ou condílio. Tem gente que chama de condílio, tem gente que chama de côndilo. O que é o ponto CO? Utilizado muito na análise McNamara, não especificamente dentro da padrão USP, mas lembram? Nós estamos fazendo uma revisão sobre os pontos. O ponto CO é o ponto mais póstero superior. É aquela parte mais superior e para trás, mais póstero superior do côndilo, muito utilizado na análise McNamara. Olha aqui o ponto CO, ele não é nem muito alto, nem muito para trás, ele é aqui, ó, onde eu vou até marcar de verde, ó. Legal? Ponto CO. Pessoal, até para você não ficar com as marcações grandes igual minha canetinha, cefalometria se faz com lapiseira, se você for fazer a lápis, a ponta ideal é aquela 0,3. Existe grafite 0,7, 0,5, 0,3. A 0,3 é a mais fina. Por quê? O ideal é que você marque o ponto com muita precisão. Bem fininho ali, ó. E aí, quando a gente dá zoom, é que dá para ver onde a gente marcou o pontinho. Porque tem variação, né? Eu marcar o ponto CO ali, ou marcar ali, ou marcar ali, ó. Não é verdade? Tudo isso são as variações. E variações numa imagem bidimensional. Imagina se isso fosse tridimensional. Nem queira saber o quanto a gente ia ter de variações e de erros aqui. Agora, a gente fecha a parte de pontos. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre linhas e planos cefalométricos,